Vamos então ao questionário da lição número 6. Você deve completar as frases que estão incompletas e responder com V as respostas verdadeiras e com F as respostas falsas. Lembrando que aqui nos vídeos nós já trazemos as respostas só as verdadeiras e as frases já completas. Em nosso site, em outros sites, você encontra o nosso questionário com as perguntas para serem completadas e as frases aí, colocar V ou F. Aqui, então, só as respostas verdadeiras. Vamos então à primeira pergunta aí para completar, dentro do texto áureo. E te levantaste contra o Senhor do céu. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Daniel 5:23. Agora, dentro da verdade prática, pergunta número 2 para completar. Se nos rebelarmos contra o soberano e santo Deus, Ele nos abaterá. Agora, dentro dos comentários aí da introdução, pergunta número 3. Como se deu a sucessão de Nabucodonosor no trono do Império Babilônico? Após a morte de Nabucodonosor, em 562 a.C., Evil-Merodach, o seu filho, sucedeu-o ao trono babilônico. 2 anos depois, Evil-Merodach foi assassinado pelo seu cunhado, Neriglissar. Assumiu o trono Nabonido, o genro de Nabucodonosor. Nabonido era o pai de Belsazar. Belsazar se tornou corregente com seu pai 3 anos mais tarde. Foi numa noite de festa, regada a muito vinho e prostituição, que o rei Belsazar viu o reino escapar da sua mão e teve sua morte decretada. O reino babilônico daria lugar ao Medo-Persa, representado pelo peito e braços de prata da estátua sonhada por Nabucodonosor. Pergunta número 4. Quais as características de Belsazar? Então, era cruel, devasso e profanador do sagrado. São adjetivos ainda leves para qualificar Belsazar. Agora, dentro da primeira parte, o festim profano de Belsazar. Pergunta número 6. Como se deu a zombaria de Belsazar, Daniel 5, de 1 a 4, com as coisas santas de Deus? O rei Belsazar deu um grande banquete para os maiorais do seu reino. A festa ocorreu no palácio babilônico, mas ele não demonstrou nenhum escrúpulo com a religião alheia, o judaísmo. Embriagado, o rei mandou vir os utensílios sagrados do templo de Jerusalém, trazidos como espólio de guerra por seu avô Nabucodonosor, para serem usados no banquete por ele oferecido. Homens corruptos e prostitutas profanariam o sagrado. Uma orgia com o que era santo. Belsazar foi longe demais, pois para satisfazer os seus instintos baixos, frívolos e profanos, escarneceu no Deus de Israel e do seu povo. Pergunta número 7. Como era a insensatez e a crueldade do autocrata Belsazar? Segundo os historiadores, enquanto o pai de Belsazar, Nabonido, estava no campo de batalha para defender os interesses do reino, ele, Belsazar, divertia-se com mulheres e amigos para satisfazer as suas paixões. O festim de Belsazar era incompatível com o período de enfraquecimento do Império da Babilônia. Habituado a ter tudo ao seu alcance, o rei não hesitava em fazer sua vontade prevalecer, tanto para matar os seus oponentes, quanto para se cercar de pessoas de sua estirpe. Belsazar era um homem cruel. Pergunta número 8. Por que a festa era profana? A despeito da grandeza e da opulência imperial, a festa oferecida por Belsazar e dedicada aos maiorais do reino era um festejo degenerado, pois ia desde as bebedeiras às orgias com homens e mulheres. Onde a luxúria, a riqueza e a ostentação predominam, há prazeres pervertidos e maldades. Assim foi aquela festa dedicada aos deuses babilônicos. Havia a partir do palácio uma forte influência dos demônios, o que confirma o que disse Paulo aos crentes coríntios, em 1 Coríntios 10, 20. Parte 2. O irrevogável juízo de Deus. Pergunta número 9. De que maneira Deus responde às provocações de Belsazar? Daniel 5:5. A resposta divina foi imediata. Deus interferiu naquela festa
escrevendo sua sentença na parede do salão, diante dos olhos de Belsazar e todos os seus convivas. Ali o barulho das taças e dos jarros de vinho, bem como a alegria de outrora, cessaram. De modo assombroso e assustador, estava escrita a sentença contra o rei Belsazar e o seu reino. Aquela visão demonstrava o fruto do desprezo do rei babilônico ao Deus de Israel. O reino da Babilônia foi rasgado. Fez-se um silêncio sepulcral no recinto. Pergunta número 10. Quem se lembrou de Daniel e por quê? A mensagem na parede estava numa linguagem ininteligível. No primeiro momento, ninguém compreendia o que estava escrito. Belsazar convocou todos os sábios para decifrar o enigma. Entretanto, eles foram incapazes de fazê-lo. Quando ouviu as palavras do rei e percebendo um movimento diferente no palácio, a rainha, filha de Nabucodonosor, mãe do rei Belsazar, entrou na presença do seu filho para saber o que acontecera. Após inteirar-se do assunto, a rainha lembrou-se de Daniel, um homem de confiança tanto do seu pai quanto do seu marido. Ele podia interpretar a mensagem que o rei vira, mas Daniel não estava no palácio. Pergunta número 11. Por quem Daniel era conhecido e como Daniel entra na presença de Belsazar? Daniel 5,13. Belsazar não via a Daniel como servo do Deus Altíssimo, mas apenas como um dos sábios do palácio. A mãe de Belsazar, filha de Nabucodonosor, contrariamente, o conhecia e tinha certeza que Daniel era uma pessoa diferente e o seu Deus poderoso. Ela mesma havia testemunhado as proezas do Deus de Israel em outras ocasiões da história daquele reino. Daniel era um homem que não fazia concessões à sua fé. Ele entrou na presença do rei e, após lhe oferecerem presentes, o profeta rejeitou-os diante do imperador. Daniel 5,17. Agora dentro da parte número 3, a sentença contra Belsazar e a queda de Babilônia. Capítulo 5, versículos 22 a 28. Pergunta número 12. Os sábios não decifraram as palavras escritas na parede. 5,15. Quem as revelou e por quê? A mensagem era curta e objetiva, mas as palavras eram desconhecidas dos sábios do palácio e eles não puderam decifrá-la. Daniel é chamado, não pelo rei Belsazar, mas por indicação de sua mãe, para desvendar-lhe o mistério. O profeta Daniel tinha o Espírito Santo em sua vida, por isso Deus revelou a ele o significado daquelas palavras. Daniel 5, de 10 a 12. Pergunta número 13. O que significavam aquelas 4 palavras misteriosas? Daniel 5, 25. As palavras escritas na parede não foram interpretadas pelos sábios do império. Estes não achavam o sentido delas. Porém, sem medo e seguro, Daniel as interpretou. As 2 primeiras palavras estavam repetidas, mene, mene, e significavam contar ou contado. A palavra tekel tinha o sentido de pesado. A última palavra, parsim, significava dividido, Daniel 5,25. Para interpretar a mensagem, Daniel usou o termo Pérez, palavra correlata de parsim, o sentido daquela é o mesmo desta. Então, dos versículos 26 ao 28, o profeta explicou cada uma das palavras. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Pergunta número 14. Como se deu o fim repentino do Império Babilônico? Versículos 30 e 31. Naquela noite fatídica, Deus demonstrou a sua soberania sobre os reis da terra. Ele é o Todo-Poderoso e tem o cetro do governo do mundo em suas mãos. Nada escapa aos seus olhos. Tão logo foi dada a interpretação da mensagem e as honrarias feitas a Daniel para ser o terceiro homem do império, o rei Belsazar foi morto e o exército de Dário entrou na cidade da Babilônia. Os medos e os persas passariam a reinar no lugar do império da Babilônia. Pergunta número 15. Quais importantes lições depreendemos de Daniel 5? No capítulo 5 de Daniel, aprendemos a lição de que não podemos nos fechar em nós mesmos. Deus não suporta uma vida de egoísmo, soberba e perversidade. Não podemos profanar aquilo que o nosso Pai consagrou como santo. Não sejamos profanos, santifiquemos a Deus com as nossas vidas. Agora, dentro da conclusão, a última pergunta, número 16. Para completar, a opulência da Babilônia, a crueldade de Belsazar e as orgias do reino tipificam uma vida tremendamente fechada em si mesma. A intervenção de Deus em meio àquela festa profana demonstra que ele não admite a soberba e o egoísmo.
O Pai Celestial, em Jesus Cristo, julgará a todos os que se mostram soberbos e arrogantes. A queda do Império Babilônico é uma lição para todos nós. Um dia, quando da segunda vinda gloriosa de Jesus, todos os povos serão julgados pelo nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia.